Olá pessoal, Lucas novamente aqui. No vídeo de hoje eu quero falar a respeito da construção do terceiro templo, ao qual é muito falado. E muito pelo contrário do que se pensa, o terceiro templo não fica em algum lugar assim onde as pessoas tanto falam, que seria em Jerusalém, né? Então essa reflexão é algo de extrema importância e entendimento para que você não venha a passar desapercebido diante dos fatos e acontecimentos que se aproximam, né, no mundo e que já tinha sido profetizado no passado pelos antigos profetas. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Nas últimas semanas eu vinha passando por algumas situações de censura, né, pelas redes sociais, e eu considero que é por causa das novas políticas que são atualizadas. E quando você curte o vídeo e você assiste até o final e compartilha, isso ajuda a fazer com que nós venhamos transmitir essa mensagem para mais pessoas. Então vamos lá. Há tempos atrás sempre se ouvia falar muito sobre a construção do terceiro templo, né? E algumas pessoas sempre, na verdade, os teólogos, né, as pessoas que sempre procuravam estudar um pouco mais, né, sobre as escrituras e sobre a história, sempre costumam falar sobre a construção do terceiro templo. E a construção do terceiro templo, quando nós pegamos as escrituras, na verdade, nós vemos que existe uma possibilidade muito grande de não ser o templo que a maioria das pessoas pensam hoje. Eu trouxe aqui uma passagem, né, que fica no livro de João 2, né, que fala quando o Salvador, né, que o nome hebraico é Yahushua, né, mas porém nós conhecemos como Cristo. Ele estava falando a respeito do templo, né? E diz assim, né? Tá aí João 2, né? A partir do 19. E diz assim: E Cristo respondendo-lhe disse-lhes: Derrubarei este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Porém, essa passagem estava se referindo, né, que a partir do momento em que Cristo fosse morto, né, e ressuscitado, ou seja, que ele ressuscitou no terceiro dia, mas a partir daquele momento que ele ressuscitasse, haveria uma transferência, né, de templo, ou seja, antes o templo ao qual o povo ia adorar o Criador era o templo que ficava em Jerusalém. A partir da ressurreição de Cristo, esse templo passou a ser, né, os corpos daquelas pessoas que estavam seguindo, ou seja, o corpo humano passaria a ser o templo, ou seja, a partir dali nós não poderíamos mais profanar, né, o nosso corpo e procurar viver numa vida íntegra, né, e idônea, porque nós passaríamos a ser o templo do Espírito do Pai, né? Que era a visão que Yahushua, né, que nós conhecemos como Cristo, estava passando naquele momento. Porém, essa visão hoje é muito mal entendida, porque as pessoas ainda acreditam que o templo do Criador ainda são locais físicos, né? Mas o que as Escrituras mostram
não é isso, né? Você pode ler você mesmo e analisar essa passagem que Cristo estava falando ali a respeito da transferência de templo. Antes era o templo ao qual o sacerdote entrava e o sumo sacerdote adentrava no Santo dos Santos, e a partir do terceiro dia, que foi o dia da ressurreição, o véu do templo se rasgou no dia, né, da morte de Cristo, e no dia da ressurreição o templo foi reconstruído. A partir disso aí, eu quero mostrar uma outra passagem que é muito interessante, que se refere à situação atual ao qual a humanidade tem vivido. A humanidade tem vivido um período agora que os governos, né, têm se juntado para tomar posse dos corpos das pessoas, né, promulgando leis e decretos que vêm no intuito de invadir o corpo das pessoas e colocar alguma coisa lá, né? Porém, muito se fala também sobre as campanhas de mudança de DNA dos corpos humanos. Então pare e reflita comigo, pense comigo. Se, né, os corpos das pessoas é o templo da morada, o templo onde o Espírito do Criador habita, e a partir de então o Estado, né, lança leis para adentrar nos corpos das pessoas no intuito de mudar o DNA das pessoas, fazendo assim com que as pessoas venham perder a essência do Criador, não estaria então o cumprimento da palavra se cumprindo, a palavra que está escrito em, se não me engano, é Marcos 13, deixa eu dar uma procurada aqui, Marcos 13, 14, aqui, 13, 14, e diz assim: ora, quando virdes a abominação assoladora que foi predita, este está aonde não deve estar, ou seja, quem lê que entenda, ou seja, está no lugar santo, né? Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para as montanhas, e os que estiverem sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma, mais da sua casa. Porém, algumas traduções está falando que a pessoa não desça para tomar suas vestes, as suas roupas, ou seja, buscar seus pertences, né? E algumas traduções também falam sobre a assolação abominável, né? Que entrará e se assentará no trono, ou seja, algumas traduções falam sobre a assolação, né, abominadora, que entrará no lugar santo, né, que é os corpos das pessoas, né? Partindo dessa visão, é muito possível que nós agora passamos a vigiar bem mais, porque enquanto muitas pessoas estarão esperando um templo físico, né, ser colocado em algum país, né, seja em São Paulo, no Rio, ou em Jerusalém, né, ou em Israel, ou em algum lugar no mundo, as pessoas passam agora a vigiar mais, né, entendendo que se o meu corpo, né, é um lugar santo ao qual eu não posso profaná-lo, e o Estado ou alguém vem tentar invadir esse lugar santo para profaná-lo, ser um sinal, né, ao qual as Escrituras está se referindo. Então, seria o momento de passar a vigiar mais
e passar também a rejeitar tudo que venha do Estado, sendo que o mesmo já estaria se preparando para entregar o poder total do mundo a um governo único, né? Que nós sabemos que esse governo único é o governo ao qual as escrituras chamam de o governo da besta, né? Então, a mensagem que eu quero deixar hoje para você, né, é como está escrito, né, que quando essas coisas vierem a acontecer, né, ainda não seria o fim, né, mas o princípio das dores, né? Então, quem estiver nas cidades, a recomendação que as escrituras dá para essas pessoas é que saiam das cidades e vá para os montes, para os lugares menos habitados, para que não venha sofrer ou ficar tão vulneráveis às artimanhas, né, da obra das trevas, né? Então, essa reflexão eu vim pensar esses dias exatamente porque há rumores que o governador do estado da Bahia promulgou um decreto que visa em pegar as pessoas à força e injetar, né, aquele remedinho que a humanidade estava esperando, né, no intuito de conter os problemas que há no mundo. Porém, toda vez que um Estado ele tenta agir, né, à força, né, isso passa a ser uma atitude estranha. Isso passa a ser algo muito parecido com a década de 40 na Alemanha. Sempre havia uma linguagem, um motivo dizendo que era para o bem de todos, para o bem do país, e que o povo alemão tinha que incentivar, tinha que denunciar. Claro que muitos alemãos na época não concordaram, né, e foram penalizados pelo próprio Estado. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Fiquem atentos, né, fiquem vigilantes, porque a história parece estar se repetindo e parece que muitas pessoas não estão percebendo ou estão percebendo e simplesmente não dizem nada, né? E quanto mais nós, como pessoas, né, livres, percebemos e falamos alguma coisa, ou tentamos fazer alguma coisa, e isso é uma força, né, a mais no intuito de manter a liberdade das pessoas. Eu quero agradecer a você por mais esse vídeo, né? Peço a você que compartilhe o vídeo, né? Curta o vídeo para apoiar esse trabalho aqui de informar as pessoas e de trazer reflexão para as pessoas. Valeu, até o próximo vídeo.